Vamos ler então Lucas 5, do 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, entra mar adentro, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou seja, a partir de agora ou de agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, a fim de que compreendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Ó Deus, muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida nesta noite. Estamos aqui com o nosso coração totalmente aberto, Deus, para Te adorar, para Te louvar e para receber também aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração através da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, para que esta palavra possa trazer edificação e tudo aquilo que é necessário para que as nossas vidas sejam impactadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, e quando nós falamos em estar meditando, abro aqui um parêntese para dizer que meditar na palavra de Deus é você ler a palavra de Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo traga a revelação, a instrução, para que a palavra possa estar sendo absorvida de uma maneira muito especial por nós que a lemos, para que ela se transforme de conhecimento em atitudes. Amém, queridos? E a palavra, ela faz a diferença na nossa vida quando nós meditamos assim, né? Quando nós lemos e em espírito estamos orando para que o Senhor traga a iluminação necessária, a revelação para que possamos praticar. Então, meditando nessa palavra, queridos, eu fiquei pensando inicialmente na frustração de Pedro. Vejam, irmãos, que Pedro era um pescador, e ele não era um pescador por lazer, como muitos de nós, quem sabe, né, gostamos de pescar e fazemos da pesca um momento de desestressar, um momento de, descansar um pouco e esquecer talvez alguns problemas do cotidiano.
Pedro não fazia da pesca um lazer, não fazia da pesca um esporte. Pedro fazia da pesca o seu ganha-pão, a sua profissão. E a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira, no momento em que existe maior probabilidade de se pegar peixes, né? Que é na madrugada. E eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada, estavam ali lavando as suas redes, ele e os seus sócios. E eu fiquei imaginando a frustração, a tristeza de Pedro, quem sabe pensando, né, que com o fruto daquela pesca ele poderia, quem sabe, pagar as suas contas, né, ou fazer algum investimento. E Pedro ali então, sem pescar absolutamente nada, está lavando as suas redes. De repente, ali está Jesus, à beira do lago de Genezaré, que na Bíblia é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo lago de Tiberíades, é esse lago de Genezaré, todos com o mesmo nome. E aqui no lago de Genezaré, Jesus então é cercado por uma grande multidão. E quando Jesus vê aquele barco, Jesus então toma aquele barco por empréstimo, para que daquele barco ele pudesse anunciar a palavra àquela multidão. Vocês sabem que as águas, as ondas, elas propagam o som também. Então Jesus estava ali também se valendo, né, do seu conhecimento completo da natureza, para que a sua voz pudesse chegar a cada coração. E ele toma então por empréstimo o barco de Pedro, e Pedro confia dessa maneira o seu barco para o Senhor Jesus. E dali daquele púlpito, né, improvisado, Jesus então anuncia a palavra. E eu não sei o que Jesus pregou naquele dia, não sei o que Jesus falou, mas a Bíblia, ela nos conta a respeito de algo poderoso que Jesus realizou a partir do momento que Pedro confia o seu barco às mãos do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que exatamente naquilo que Pedro confiou a Jesus, Jesus devolve para ele com uma bênção muito grande, né? Com uma bênção de multiplicação. Eu fico imaginando, irmãos, que toda vez que nós entregamos alguma área da nossa vida para o Senhor, Ele não nos devolve da mesma forma como nós entregamos. E eu também acredito que todos nós que aqui estamos, nós também queremos a manifestação abundante de Deus nas mais diferentes áreas da nossa vida. Eu acredito que todos nós que aqui estamos também queremos realizar uma pesca maravilhosa, né, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, quem sabe na nossa própria vida ministerial, espiritual, enfim. E por vezes, irmãos, embora empreendamos os melhores esforços, nós também acabamos ficando frustrados, não é verdade? Com algumas tentativas e com alguns investimentos que nós fazemos, e talvez olhando para o barco vazio, nós também nos entristeçamos um pouco quando nós percebemos que, embora tenhamos trabalhado a noite toda, eventualmente a frustração pode também tomar conta do nosso coração. Entretanto, Pedro, ele confia o seu barco a Jesus, deixa Jesus usar o seu barco, e quando Jesus diz para ele: Pedro, vai ao mar e lança a tua rede. E Pedro, mesmo frustrado, diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, debaixo da tua autoridade, eu vou lançar a rede. E Pedro então, ele vai para o mar, juntamente talvez com mais algum companheiro naquele barco,
porque inicialmente era apenas o barco de Pedro que vai ao mar, e ali então Jesus, que tem poder sobre todas as coisas, chama um cardume para entrar na rede de Pedro, e aquela rede então vem tão cheia de peixes a ponto de estar quase que se rompendo, né? Pedro então chama os seus companheiros e eles então vêm com os outros barcos para ajudar Pedro naquela pesca que foi de fato maravilhosa. Irmãos, eu quero dizer com isso que Deus, Ele também tem o poder de multiplicar nas nossas vidas. E eu gostaria de salientar algumas coisas que eu aprendo com esse texto aqui, porque na verdade, irmãos, o que Jesus queria com este acontecimento? O que Jesus queria com este episódio na vida de Pedro? E eu fiquei pensando nisso, né? na essência desta história toda que o Evangelho nos traz. E eu destaquei aqui alguns propósitos que Deus então tinha com esse milagre na vida de Pedro. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Jesus, Ele queria fazer de Pedro não apenas uma pessoa abençoada, mas Ele queria fazer de Pedro um discípulo. Ele queria fazer de Pedro um seguidor. Todos os milagres que Deus proporciona nas nossas vidas não tem por propósito apenas acrescentar alguma coisa na vida de cada um de nós. Deus, Ele tem propósitos maiores. E por detrás daquela multiplicação estava Jesus, então, preparando o ambiente para que, quando Jesus chamasse Pedro, ele estivesse pronto para seguir ao Senhor. Então, não é o milagre pelo milagre, a bênção pela bênção, a cura pela cura. Deus, Ele pode multiplicar nossa saúde, pode ou não pode? Deus pode multiplicar as nossas finanças, Deus pode multiplicar a alegria, a bênção no nosso lar. Mas o principal propósito que Cristo tem ao fazer tudo isso é fazer de cada um de nós um discípulo, um seguidor dele, um seguidor de Jesus. Então esse foi para mim o propósito primeiro, ao Jesus realizar tudo aquilo que ele realizou naquele dia ali no lago de Genezaré. Fazer de Pedro, e não só de Pedro, mas também depois dos demais sócios de Pedro, né? Seus discípulos. Então, meus amados irmãos, percebam como é importante nós termos na nossa vida a consciência desse chamado. Aleluia! A consciência desse chamado. Eu estou aqui na igreja, eu já recebi muitas bênçãos, você pode dizer, né? Eu estou aqui, já recebi muitos milagres, Deus já operou em minha vida, mas o propósito do Senhor é fazer de você um seguidor, um discípulo, alguém que vai andar junto com o Senhor. Outra coisa que eu vejo importante aqui no texto, irmãos, é que o propósito de Jesus era fazer de Pedro um homem transformado. Pedro, para quem conhece um pouco da história de Pedro, percebe que Pedro era um homem intempestivo, né? Um homem sem muita paciência. Pedro era um homem que precisava ser muito lapidado pelo Senhor para cumprir os propósitos dele. E na verdade, Pedro, ele acabou ao longo do tempo sendo alcançado por esse propósito. Pedro foi transformado,
né, naquilo que o Senhor desejava transformar na vida dele. E assim Deus também deseja trabalhar nas nossas vidas, irmãos. Deus, ele quer trabalhar, quer fazer de nós homens e mulheres com caráter transformado pelo seu poder. Eu também vejo aqui, irmãos, em terceiro lugar, que todo esse acontecimento desejava fazer de Pedro um homem útil para os seus propósitos. Deus, ele tem um propósito para cada vida, meus amados irmãos. Amém? Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Deus, ele conhece a tua história. Deus, ele te chamou. Deus, ele te escolheu, porque ele tem verdadeiramente um plano e um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Então nós precisamos entender isso, que o chamado de Deus para as nossas vidas também se constitui no chamado para um propósito. Talvez você diga assim, mas eu ainda não sei qual foi o propósito pelo qual Deus me chamou. Deus, ele pode trazer isso para você, se você buscar, se você desejar e se colocar à disposição de Deus na realidade. Assim como Pedro se dispôs para o Senhor, cada um de nós também precisamos dispor o nosso coração e a nossa vida a Deus, para sabermos da parte de Deus: Senhor, qual é a tua missão para a minha vida? O que o Senhor deseja que eu realize, que eu faça, e que vai glorificar o teu nome e que vai ser útil para os teus propósitos. Amém, queridos? Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, com esse episódio, é que quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, volta lá e lança a rede. Pedro, ele diz assim: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Aqui Jesus já estava ensinando a Pedro, assim como ele ensina a cada um de nós, que debaixo do poder da sua palavra nós devemos andar, nós podemos seguir, nós podemos confiar naquilo que Jesus nos diz. Amém? Nós podemos, irmãos, nos colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, sabendo que debaixo desta autoridade nós podemos andar seguros, nós podemos andar com a nossa vida totalmente submissa a Ele, porque realmente a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia! Então nós podemos confiar em tudo aquilo que Deus diz, né? Na sua palavra. E Pedro assim teve naquele primeiro momento uma prova de que debaixo das ordens do Senhor a bênção ela está. Então você quer ser abençoado, multiplicado, ouça Jesus, obedeça a Jesus, siga Jesus, faça a vontade dele e ele vai multiplicar na sua vida muitas coisas para a glória do seu nome. Aleluia. Também eu vejo aqui, irmãos, que Jesus nos ensina através desse acontecimento que o abençoador é muito mais importante do que a bênção. Olha que ali estavam muitos peixes multiplicados e naquele momento Jesus disse: mas a partir de hoje, Simão, não vai ser isso que tu vais pescar. Tu serás pescador de homens. E a Bíblia diz que Simão então deixou tudo para trás e resolveu seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Claro que nós podemos e devemos desfrutar das bênçãos que Deus coloca à nossa disposição, mas o nosso coração não deve estar naquilo que Deus nos dá. O nosso coração deve estar naquilo que Ele é, naquilo que Deus é. Deus pode nos dar muitas coisas, mas o nosso coração não pode estar preso a estas coisas. O nosso coração tem que estar ligado à vontade de Deus, à presença de Deus. Amém, queridos? E outra coisa que eu destaco aqui nesse texto, irmãos, é que
o Senhor, Ele tem também para com as nossas vidas grandes propósitos, desde que nós compreendamos que o nosso maior privilégio é seguirmos a Jesus Cristo, entregarmos todas as áreas da nossa vida a Ele, entregarmos o barco da nossa vida para Ele, para que Ele possa nos conduzir e para que Ele possa colocar dentro de nós tudo aquilo que nós realmente precisamos para ter uma vida abençoada, bem-sucedida, especialmente uma vida de comunhão com Ele. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e que você pudesse crer naquilo que você ouviu nessa noite através da palavra. Confia todas as áreas da sua vida